Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio especial do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de tecnologia, negócios, carreira. Cada papo aqui é uma masterclass, é uma aula com profissionais que trazem muito repertório, muita experiência e muita visão de futuro também. Ainda mais no momento que a gente está falando muito de inteligência artificial generativa, computação quântica e por aí vai. E a nossa convidada de hoje, ela tem uma história muito legal de carreira, porque ela praticamente fez uma imersão numa das principais empresas hoje de tecnologia do mundo, que está na vanguarda da inteligência artificial, e depois ela migrou para um grande banco brasileiro, e muito fruto da competência dessa parceria. É a Cíntia Barcelos, CTO do Bradesco. Cíntia, bem-vinda, obrigado pelo papo. Obrigada, estou super feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Pacete, pelo convite. Eu estava bastante ansioso para te conhecer, viu? E eu também, super famoso. É muito bom ter você aqui. Eu comentei um pouquinho dessa tua trajetória. Você tem alguns anos, não precisamos detalhar aqui, né? Mas você tem alguns bons anos de IBM e você acompanhou muito da parceria da IBM com o Bradesco, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu fiquei 28 anos na IBM. Eu comecei lá ainda como estagiária, ainda estudando engenharia. E em 1º de julho de 21, vou fazer 4 anos agora de Bradesco, eu tive o convite de ir para o Bradesco. Eu brinco até que eles resolveram começar a pagar meu salário, porque eu já estava lá há muitos anos, eu era dedicada ao Bradesco, eu era CTO da IBM para o Bradesco, e eu tocava todos os projetos dessa parceria que o Bradesco e a IBM têm há muitos anos, né? Então, por exemplo, hoje a gente falou aqui da BIA, né? Que a BIA é um ecossistema ali de inteligência artificial do Bradesco, o Watson da IBM junto com o Bradesco. Mesmo hoje, quando a gente fala de computação quântica, tudo isso é fruto de uma parceria de muito tempo com a IBM, né? Sim, o Bradesco ele sempre foi muito pioneiro em relação a novas tecnologias. E eu lembro que quando teve o boom do Watson, da inteligência artificial, o Bradesco foi um dos primeiros globais que adotou inteligência artificial, principalmente com o cliente em escala. Até hoje, o que a gente faz com a BIA, do atendimento, de estar conversando com o nosso cliente, ser a nossa concierge, ainda são uma das poucas empresas que fazem isso numa escala muito grande, né? E o Bradesco, na época, ele apostou tanto que ele pagou a tradução, né, do Watson para português, ele ensinou o Watson a falar português, e foi ali que começou a nossa jornada, essa fase da nossa jornada, que o Bradesco já utiliza inteligência artificial há mais de 20 anos. Esse ponto que você falou de escala e o uso da inteligência artificial na interação com o cliente, aqui eu já vou voltar nesse ponto que ele é super importante. Mas ainda falando desses 28 anos, você viu muita transformação, né? Até porque você estava ali no centro de... O que você presenciou? Porque hoje a gente está falando muito de AI generativa, agentes de AI, mas eu sempre reforço, né? A inteligência artificial é uma tecnologia de décadas. Quais marcos você destacaria desses 28 anos de carreira do ponto de vista de tecnologia? Do que você viu, do que você presenciou? Nossa, quando eu entrei na IBM, ainda estava naquela época muito forte de tudo ser muito mainframe, né? Até na IBM era engraçado que quando eu entrei lá em 93, era terminal ainda, né? A gente usava o terminal de mainframe. A empresa era muito forte nessa cultura. Eu peguei bem a época que o Gessner transformou a IBM numa empresa de serviço, que foi a segunda grande onda ali da IBM, de sair de uma empresa de hardware para uma empresa de serviços. Então, eu peguei o boom da internet, eu peguei eu acho que a gente tem grandes marcos, né? Eu acho que a internet foi uma em que as empresas passaram a comercializar e ter uma presença e usar a internet como um canal. Depois veio o celular, que foi um outro grande. E eu entendo que depois do celular é a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela está muito acelerada. A gente, daqui a 6 meses, a gente vai estar conversando por alguma coisa que a gente vai estar inovando, que não existe hoje, né? Então, eu acho que é essa aceleração que é bacana aqui do mundo de tecnologia, né?
Esse ponto que a gente está hoje, legal você trazer esses marcos na internet, celular que mudou a nossa vida Total. praticamente. Esse marco hoje, o fato de estarmos falando mais de inteligência artificial, AI generativa, por qual motivo? Além do ChatGPT, eu acho que o ChatGPT ele teve um mérito ali de embalar uma tecnologia às vezes não muito tangível, mas por quê? É o nosso processo de digitalização, é a maturidade de dados que a gente tem hoje como companhia. O que leva hoje a esse fenômeno que a gente está assistindo da IA Eu generativa? acho que é um conjunto. Eu acho que a tecnologia evoluiu a um ponto que ela é mais fácil de utilizar hoje e ela está muito mais fluida. Então, se a gente usa inteligência artificial há mais de 20 anos, então você não tinha os equipamentos para processar em larga escala na época, a tecnologia não estava tão avançada. Então, quando a gente começou a BIA, foi BIA Bradesco Inteligência Artificial, né? A gente fala Ela como começou em 2000 e... 15. Olha, Ela começou em 2015, 2015. 10 anos a gente está Já falando. temos 10 anos de 10 BIA. anos. E não era tão simples você fazer a programação, de você fazer toda a customização da BIA, e os diálogos não eram tão fluidos. A gente começou, logo que saiu o boom da IA generativa, a gente começou a testar, né, e a começar a migrar a BIA para isso. E como tudo que a gente sempre faz tudo com muita, a gente chama de inovação controlada. Eu não vou de encarar o cliente de frente com uma coisa que eu não testei direito. Então, quando a gente começou a BIA em 2015, a gente testou para o nosso colaborador interno. O primeiro caso de uso foi para tirar dúvidas de produtos e serviços para os nossos gerentes. E um ano depois foi quando teve a fusão com a HSBC. Então, você imagina que o Bradesco teve uma força de vendas enorme, vindo para o Bradesco. Desde o dia 1, eles já usavam os nossos produtos e serviços e a gente utilizou a BIA para tirar essas dúvidas. Então, foi sensacional. E começamos com um piloto pequeno e quando a galera se fala, né? Todo mundo queria embarcar, a gente acabou escalando muito rápido o uso da BIA internamente. E com o que a gente aprendeu, a gente lançou na época, a gente chamava de BIA Cliente, que era a BIA que falava com o nosso cliente, tirando dúvidas de produtos e serviços. Cara, hoje a BIA está no WhatsApp, ela está no nosso app, ela está na maior parte dos nossos canais, ela faz Pix, ela te dá o saldo, ela te avisa em suspeita de fraude. Então, eu encaro a BIA como a desmaterialização do nosso app. Eu acho que no futuro a gente vai poder conversar somente com o Bradesco. Para quem quiser vai ter o app, para quem quiser vai ter a agência, mas quem quiser só conversar, ele vai estar desmaterializado dentro da BIA. E a BIA com a IA generativa, que foi esse boom que surgiu, ela ficou muito mais fluida. A gente tinha algumas dificuldades de fazer uma conversa fluida, como a gente está conversando aqui. E é incrível como com a nova tecnologia, coisas que a gente tinha mais dificuldade de conseguir fazer, ou que exigiam um esforço maior, a gente conseguiu migrar muito rápido. Eu já posso Muito chamar a rápido. BIA de agente de AI do Bradesco ou vocês não estão usando esse termo ainda? A gente gosta de chamar a BIA de concierge. Sabe, Ela é um ponto único de contato para tudo. sabe uma coisa interessante? Eu acompanhei a BIA desde de 2018 para cá, talvez quando a BIA chegou para o consumidor, né? E eu lembro que na época a gente falava muito de chatbot e tal, e as pessoas acabavam associando a BIA a um chatbot. E eu lembro que não é um chatbot, é um ecossistema. O exemplo que você deu, Sim. e eu sempre gosto de fazer analogia, guardadas as proporções, com a Lu do Magalu. Por mais que a Bia não tenha essa persona materializada, a Bia ela foi aprendendo e crescendo dentro de um ecossistema que é isso, que está plugado aos canais, que está plugado à inteligência do banco. Então, hoje, de certa forma, ela está preparada para o que vir por aí, né? Sim, e a BIA é uma marca muito forte, né? Foi uma estratégia que deu super certo e a gente só está expandindo ela cada vez mais. Você tocou num ponto aqui que é essa ideia da desmaterialização do app,
que eu acho é um conceito muito legal, e tem um conceito também da tela branca, né? Eu entro num app, não necessariamente é o fluxo que o Bradesco vai determinar, mas o fluxo de acordo com com o meu dia a dia. O quanto a gente está próximo ou não dessa realidade? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho de agentes de AI, de mudança de jornada, mas eu gosto de você falar um pouquinho mais sobre essa descentralização. Essa parte de navegabilidade do app é uma coisa bacana que a Bia faz também. Porque o cliente do Bradesco, desde as minhas filhas, que eu acho que o celular já nasceu como uma extensão, né, do corpo, da mão, elas não funcionam sem o celular, até meu pai é um cara de exatas, então ele é muito mais. Até minha mãe, que é da área de saúde, ela não gosta de celular, entendeu? Ela desliga, ela. E, e não necessariamente as pessoas sabem navegar por um app como a gente sabe. Então, a Bia você consegue fazer via comando de voz, pedir tarefas dentro do app e ela ajuda. Ela abre a tela para você do que você tem que fazer. Então, isso é muito bacana também para você fazer essa inclusão digital, você conseguir também atingir todos os tipos de público. E o que a gente está fazendo agora com o multi-agentes? Olha, eu vou te dar uma novidade aqui em primeira mão que a gente vai lançar agora em junho ou julho. O uso de multi-agentes, ele abre uma outra perspectiva. O que são os multi-agentes? A gente está usando ele para fazer modernização de aplicação, para criar novos modelos de dados, e a gente está usando agora também dentro da Bia. Então, o multi-agente é o quê? São vários agentes de IA trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, a gente está criando agora squads, que são grupos de pessoas trabalhando, pessoas ou agentes trabalhando juntos, em que cada um tem a sua função. Então, um uso do multi-agente, por exemplo, para modernização. Tem um agente que ele vai entender o código que está lá ligado. Tem um outro que vai conversar com o negócio e entender o que o negócio espera que a gente traga de novas funcionalidades naquela modernização. Tem um outro que vai entender a nova arquitetura, que eu não quero só migrar do velho para uma linguagem nova. Tem um outro que vai escrever o código, o outro que vai testar. Tem o agente que coordena. Então, a gente tem testado plataformas novas. A gente fez 2 pilotos bem legais. Um para você modernizar Java, para Java, mas mudando a arquitetura. Você pega uma linguagem de Java antiga, com aquele programa que a gente chamava de monolito, né, que ele era um programão só, e a gente transforma aquilo em vários microserviços numa arquitetura mais moderna. A gente fez isso também de COBOL para Java. E agora a gente vai fazer... a gente fez para 2 programas, a gente vai fazer agora em um sistema grande. Cara, a promessa do que a gente está vendo com isso é sensacional. A gente fez a mesma coisa para modelagem de dados. A gente tem uma empresa bem bacana que é 100% Bradesco hoje, que é a Conume, que ela tem hoje um melhor time de cientistas de dados do mercado. São pessoas que têm as melhores teses. É um grupo de 80 cientistas de dados que veio somar ao nosso time de ciência de dados, que é muito grande também. E esse time ele está justamente experimentando com multi-agentes para modelagem de dados. Então, modelagem de dados, você imagina o quê? Que a gente vai ter uma pessoa que ela vai entender o dado, a outra vai ver a qualidade, a outra vai testar ali que tipo de algoritmo que vai utilizar. E a Conume, com essa galera super especial, eles refizeram o nosso modelo de renda. Para a gente dar crédito, o essencial é eu saber o quanto que a pessoa realmente tem de renda disponível. E da forma mais precisa possível. E naquela entrevistazinha que a gente faz lá, né? Quanto é que você ganha? Ninguém conta a verdade. Ou para mais, ou ninguém conta. Ou é uma conta de padaria, né? Eu mesmo já respondi fazendo uma conta. Eu não gosto de sair, ninguém gosta de sair falando quanto ganha, né? Então, tem vários indícios, dependendo das suas transações. Tem várias formas de você tentar ser mais preciso em relação ao quanto o teu cliente realmente tem de renda, para que você possa ser mais justo em relação ao crédito que você vai dar. É bom para todo mundo. É bom para a gente que dá crédito e é bom para a pessoa que recebe o crédito ter a capacidade de conseguir pagar aquele crédito. E com a Conume, a gente conseguiu, se você imaginar uma linha aqui, que é o crédito, que seria o modelo perfeito de renda, a gente chegou muito próximo. Ali com um time de 7 ou 8 cientistas trabalhando por um conjunto de meses, né?
E a gente pegou um outro time da Kunume e começou a testar isso aqui com multiagentes. Cara, eles conseguiram chegar no mesmo resultado com 95% de ganho de produtividade. Então, a promessa do uso de multiagentes para a gente conseguir acelerar. Aí você imagina se eu pego multiagentes com essas pessoas brilhantes que eu já tenho lá dentro, o quanto que eu não vou conseguir expandir no uso de inteligência artificial dentro do Bradesco. E a gente está usando multiagentes também agora dentro da BIA. Então, a gente vai lançar, ou esse mês ou no próximo, o Pix Inteligente, que ele também são vários agentes colaborando juntos, e você vai conversar com a Bia para ela fazer um Pix. Olha, eu quero fazer um Pix para Maria. Cíntia, você tem aqui 3 Marias cadastradas. Qual a Maria que você quer? Então, ela vai conversar com você para você fazer aquela transferência. Por exemplo, a gente já faz o Pix hoje, mas a gente vai melhorar a fluidez da forma como a gente faz. Minha mãe tem 75 anos e a entrada dela na internet foi via WhatsApp e agora ela usa o TikTok ali para ver receitas e tal. Mas, por exemplo, eu sempre tenho que ajudá-la ali a fazer um Pix. Com esse exemplo que você está dando, e ela é muito do conversacional, né? Ela só manda áudio. Isso muda uma perspectiva, né? Até de inclusão de um grupo muito importante. Você trouxe essa explicação que você deu do multiagente, ela é muito boa porque ela é didática para explicar. Quando a gente fala de agente de AI, não é só uma interface que está facilitando ali ou resolvendo coisas. É uma sofisticação, né, de camadas dentro da companhia. Quando você vai descrevendo, parece que você está descrevendo não um banco, mas uma grande big tech, né? Camadas de tecnologia, a ideia de que você tem muitas camadas também de segurança, né? Não é um agente só operando, são vários. Isso mostra o quanto que agente de AI é algo muito mais complexo do que apenas um atendente ali ajudando em alguma coisa, né? Eu até, as pessoas às vezes me perguntam, né? Poxa, como é que você saiu de uma Big Tech para ir parar num banco, né? Cara, eu me sinto dentro de uma Big Tech. Não, a sua descrição, ela deixa isso claro. Eu antigamente falava assim, né? Que o banco não abre a porta, que o banco agora também nunca fecha, né? Então, tudo que a gente faz dentro do banco, qualquer coisa, depende de tecnologia. O banco não funciona, não opera sem tecnologia. Então, tá trabalhando hoje dentro do Bradesco, cara, para quem gosta de tecnologia, é um parque de diversões, porque a gente utiliza tecnologia de ponta, a gente está sempre muito antenado em todas as inovações e a tecnologia está viabilizando a transformação de um dos grandes conglomerados financeiros desse país e do mundo, né? Então, é um momento muito único que a gente vive. E tanto que o segmento financeiro, o brasileiro em especial, o nosso ecossistema, ele é uma referência para o mundo, né? Com Sim. várias inovações, Open Banking, o próprio Pix que você mencionou, que vem ganhando aí várias evoluções. Agora, um aspecto importante, e nas suas entrevistas você traz muito isso. A gente estava aqui nos bastidores antes de você chegar, falando muito sobre o quanto a inteligência artificial hoje, ela, principalmente no marketing, no design, como ela está ultra realista. A gente ficou divagando um pouquinho sobre substituição ou não. Quando você fala, o exemplo que você dá de um ser humano trabalhando com a gente, trabalhando com uma AI, qual que é essa realidade de substituição, de complementação? Porque o seu olhar ele é muito positivo. Na tua visão tem emprego, não é sobre substituir, né? Sim. Eu sempre entendo que o IA, a inteligência artificial, ela vai te acelerar. Ela vai tirar você de tarefas que hoje você pode, que são repetitivas, né? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com sistema operacional. Eu demorava 3 dias para instalar um servidor. 3 dias. Então, eu era a melhor amiga dos meus clientes, né? Porque você ficava lá, trocava 3 fitas e ficava, né, 3 dias lá para você conseguir instalar um servidor. Você imagina se eu tivesse ficado nesta época com este conhecimento e com este skill? Eu talvez hoje teria sido substituída por automação. Porque quando você fala de cloud, você tem isso em segundos.
Hoje um servidor, você tem quantos servidores você quiser em segundos. A mesma coisa, eu acho que a gente tem que ter o cuidado com as novas tecnologias. As novas tecnologias sempre vêm para facilitar. O que a gente tem que ter olhar é, cara, o que eu faço hoje? O que eu faço hoje pode ser substituído, pode ser automatizado. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado com a nossa carreira, né? Onde é que eu estou, o que está surgindo de novo, o que eu tenho que conhecer. Então, hoje, se você for pegar qualquer agente de IA que está na nossa mão, nos nossos apps, eles dão uma aceleração. Meu marido trabalha com finanças, né? Ele não tem nada a ver com tecnologia. O que ele consegue fazer com manipulação de planilhas, ele diz, isso aqui é sensacional, o que eu consigo ter, e são coisas que tinha que ter né, que você perdia muito tempo. Então, eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter. Eu sempre encaro que a tecnologia ela vai acelerar, ela vai facilitar, e que cada um de nós a gente tem que estar ligado no que a gente conhece hoje e o quão importante é esse conhecimento e o que a gente tem que estar sempre se atualizando para o futuro. Cintia, esse ponto, aqui você traz uma certa responsabilidade também. Então tem a responsabilidade profissional, né? Então a gente ter essa conversa franca comigo mesmo. O que eu faço hoje que pode ser substituído, pode ser complementado e no que eu sou diferente. Você percebe um ciclo? Vou dar um exemplo, né? Você estava falando dos cientistas de dados trabalhando com os agentes. E em determinado momento o cientista ali ele vai treinar esse agente, por aí vai. A vida útil de um cientista de dados ela vai ser uma renovação constante, ou seja, a IA vai aprender e esse cientista de dados vai ter que se reinventar. É mais ou menos isso, a gente está entrando num processo que talvez o escopo de uma função ali ele vai ser sempre mutável, a gente tem que se preparar para esse contexto? Sim, eu entendo que a gente vai ter que se preparar para esse contexto cada vez mais rápido. Porque a velocidade com que as novas coisas estão surgindo, elas estão muito mais aceleradas do que há um ano atrás, do que há 5 anos atrás. Então, por exemplo, se eu fosse a gente tem hoje assim, as pessoas que estão mais empolgadas com o uso dos multiagentes são as pessoas que talvez pudessem estar preocupadas em serem disruptadas, essa palavra acho que nem existe, né? Mas de sofrerem uma disrupção em relação a isso. Então, por exemplo, a galera que está mais empolgada com o uso de multiagentes para modernização são desenvolvedores que, cara, ao invés de eu estar aqui fazendo tarefas manuais, pegar um código aqui de não sei quanto tempo, entendendo. Linhas. Cara, é muito mais legal programar multiagente. E então, se você encarar que ao utilizar a inteligência artificial você vai fazer uma tarefa mais nobre do que você faz hoje, é bem mais interessante, né? Em vez de eu estar lendo aquele monte de e-mail, cara, a produtividade que você pode ter no teu dia a dia, com o uso de IA, resumo de reunião, às vezes você está fora, você resume os e-mails, consolida, é sensacional. Agora, Cíntia, qual que é a responsabilidade aqui? E aí, não só da companhia, mas da liderança nesse ponto. Porque nesse momento a gente está num ponto de um processo cultural importante, né? De entender, e o que você falou, entender para onde vai a nossa carreira, no que eu posso me reinventar. E a liderança? Porque muitas vezes, a liderança ela vai precisar de olhar o ponto de equilíbrio, né? Não é só sobre eficiência. Como que eu vou reestruturar esse time? Como eu vou trazer novos escopos aqui? Qual que é o papel de um líder, independentemente da área, quando a gente traz essa conversa para o dia a dia? O que a gente tem feito? Eu entendo que IA vai ser uma coisa que todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai utilizar. Então, o meu papel é viabilizar o uso, as ferramentas ideais. Eu tenho que ter cuidado em fazer a curadoria com que eu vou disponibilizar para a empresa como um todo. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com a proteção do dado do meu cliente lá dentro. Então, a gente primeiro faz essa curadoria, a gente tem que disponibilizar a tecnologia, treinar as pessoas para tirarem o melhor proveito daquela tecnologia e cara, deixar a galera
quando você disponibiliza a tecnologia e ensina a usar, as ideias que surgem são sensacionais. Logo quando surgiu o boom da IA generativa, a gente falou assim, cara, isso aqui vai bombar, como é que a gente vai fazer? Então a gente fez o quê? A gente fez tipo A gente pegou o nosso pessoal técnico e a gente levou em todas as áreas de negócio para mostrar o potencial da tecnologia. E a gente fez tipo um concurso dentro do banco, né? E cada um ia lá depois levar o seu caso. Que a gente falou assim, os 3 primeiros a gente já vai investir nesses 3 primeiros casos e tal. E foi sensacional a ideia que o negócio deu para o uso daquela tecnologia, que ia acelerar muito coisas que hoje os times faziam manualmente, que eles não tinham capacidade de entregar tudo. Então, eu sempre vejo o lado de aceleração, de potencialização. Eu acho que isso é que é... E a gente acaba liberando espaço para você fazer coisas mais legais. Quando você expande esse olhar para fora da companhia, por exemplo, eu estou me lembrando hoje, é igual você está destacando muito isso, né? Em 6 meses a nossa vida já vai ser muito diferente. Se a gente olhar para 3 anos, o que era a nossa vida há 3 anos e hoje em vários aspectos, né? Consumo de conteúdo, mobilidade e por aí vai. O ponto que você traz aqui, e aí a gente partindo da perspectiva de carreira, a gente está falando até do surgimento de novos negócios, novos perfis de empresa. Essa parte ainda ela está intangível, mas ela é muito factível, né? Sim. Muitas coisas vão surgir que talvez a gente ainda nem materialize a partir disso. Sim. Tem eu acho, tem um cara que trabalha lá com a gente que ele fala, cara, daqui a 6 meses a gente vai estar usando uma coisa que não existe hoje. Então, o futuro é difícil hoje de você prever o que vai acontecer. Agora, você trabalha muito, você já deixou claro aqui o quanto que o Bradesco respira em termos de inovação, né? E pesquisa. Qual que é o ponto de equilíbrio com o resultado, com o dia a dia? Porque, de novo, nós estamos falando de uma instituição financeira que ela está ali, ela tem resultados, ela tem acionistas. Qual que é esse grande desafio? O exemplo que você deu do concurso ele é muito bom, mas sempre é um ponto de equilíbrio, né, entre o curto prazo, o médio e o longo prazo. Como que é liderar tudo isso? Então, o Marcelo Noronha adora falar, né? A gente vai ali, a gente está fazendo uma transformação nunca feita antes nessa dimensão dentro do banco, que são todas as áreas de negócio. São todas as áreas de negócio com um objetivo comum. Então, a gente já tem tudo que a gente vai fazer de uma forma sequenciada para dar o resultado que foi prometido ao mercado até 2028. Só que a gente não pode, o mercado não vai esperar até 2028. Então, a cada trimestre, a gente tem que dar um pedacinho deste resultado. Então, quais são as grandes frentes que a gente está trabalhando, né? A frente do varejo massificado, em que a gente está com foco muito grande em atender tudo que aquele cliente precise, 100% de uma forma digital. Como a gente tinha uma rede muito grande de agências, a gente sempre teve o lance do cliente ir na agência. Isso hoje mudou. Então, isso a gente está com um foco muito grande em criar, em ter várias, né, tem várias iniciativas para esse foco do cliente conseguir fazer tudo que ele precise digitalmente, inclusive sendo atendido pela BIA. E a BIA com a IA generativa, a gente já está com uma resolutividade de quase 90%, entre 85% e 90%. É muito alto. Isso significa que sozinha, ali numa interação, ela endereçou um problema, uma contratação? Exatamente. Quando a gente migrou da IA tradicional para a IA generativa, a resolutividade aumentou muito. A gente está tombando cerca de 1 milhão de clientes por mês para essa BIA já com a IA generativa, porque a gente faz tudo de uma forma controlada. Mas a resolutividade está muito alta. Tem toda a parte da criação do segmento do Principal, novas soluções de crédito, meios de pagamento, novas soluções para o mercado de SMI. E a gente tem as iniciativas habilitadoras. Então, a gente está evoluindo a nossa cultura. A gente viu que tem coisas na cultura do Bradesco que são um diferencial que ninguém mais tem.
O Bradesco tem aquele negócio que a gente estava conversando antes, né? Daquele lance da Cidade de Deus de Osasco. O Bradesco é uma extensão da família de todo mundo. Então, a capacidade de mobilização, de execução do nosso time, cara, eu já rodei por muita empresa. Não tem igual. Mas tem coisas que a gente já podia deixar para trás, que não tem mais a ver com o que a gente precisa fazer para o futuro. E tem coisas que a gente vai começar a fazer. Então, a gente está fazendo uma evolução muito grande da nossa cultura. A gente achatou os níveis organizacionais. Então, já quando o Marcelo entrou, 2, 3 meses depois, ele já anunciou uma nova organização em que os níveis mais altos já tinham sido, né, para a gente trazer mais agilidade, mais decisão na ponta. Você deixa de ser tão vertical, né? Tão vertical, a gente tem mais sinergia entre as várias empresas do grupo. A gente é um conglomerado financeiro muito grande. E a gente está também fazendo a evolução do nosso modelo de Enterprise Agility, em que a gente tem todo mundo junto, negócio, TI, com objetivos comuns, com indicadores comuns, trabalhando em prol do produto que a gente tem que entregar para o nosso cliente, e a própria área de tecnologia está se transformando. Então, é aquele negócio que a gente está mudando a turbina com o avião em voo. A tecnologia está viabilizando tudo isso que eu te falei, com foco em entrega. A gente já conseguiu, no ano passado, entregar 53% a mais do que eu costumava entregar com o nosso primeiro ano de transformação. Então, isso é sensacional. A gente está reduzindo o nosso lead time. E a gente está fazendo uma aceleração para a cloud. A gente está preparando a nossa nova arquitetura do futuro. Então, eu estou criando hoje uma arquitetura simplificada, mais modular, mais automatizada, para que eu possa ter mais automação. Então, a gente está com muito foco no desenvolvedor. Então, a gente tem trazido muita gente para dentro do banco. Então, o nosso time é muito grande, se você for somar internos e externos. Mas a gente tinha muitos desenvolvedores externos. A nossa intenção é a gente diminuir muito o número de externos e a gente trabalhar com quase que na totalidade do nosso time próprio. Obviamente, a gente vai ter sempre um buffer ali de externos, que a gente não quer ficar fazendo essa volatilidade que hoje o negócio tem com o nosso time de estar contratando e tirando pessoas. Então, essa volatilidade a gente faz com os nossos parceiros. E a gente tem trazido muita gente para dentro do banco. E essas pessoas, para virem trabalhar aqui, eles têm a opção de trabalhar numa Big Tech, de trabalhar numa IBM, numa AWS, numa Microsoft, numa Google, porque eles vão querer trabalhar no Bradesco. Eu tenho que dar uma experiência para esse desenvolvedor, para essa pessoa de tecnologia única. Então, além de tudo que a gente faz de pioneirismo, inovação, em novas tecnologias, essa pessoa também ele tem que ter uma experiência perfeita. Então, a gente tem investido muito numa área chamada engenharia de plataforma, que é você encarar o desenvolvedor como um cliente, em que ele tem que chegar lá e ter todas as ferramentas, ter ter muito mais fluidez no ambiente que ele precisa para desenvolver, com novas ferramentas. Então, a gente tem lá o nosso portal do desenvolvedor, a nossa plataforma de desenvolvimento, que é o BEX. A gente está utilizando muito inteligência artificial para esse desenvolvedor. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca em cima da Pia Tech. E tem uma coisa bacana que a gente criou também, que é a Bridge, que é o Bradesco Inteligência de Dados Generativa. Você imagina tudo que a gente já aprendeu nos últimos 10 anos. Os guardrails de segurança, a conexão com vários engines de IA. Tudo que a gente está experimentando com multi-agente são plataformas que a gente está agora desmaterializando elas para dentro da Bridge. Então, na hora em que uma nova área de negócio quer desenvolver um caso de uso, imagina eu ter que recriar aquilo tudo. Você já tem ali Ali a gente já tem tudo pronto. Então, a gente criou essa plataforma que traz uma aceleração muito grande quando a gente vai usar um novo caso de uso, seja no negócio ou seja com o nosso próprio time de desenvolvimento. Então, tudo que a gente está fazendo de inteligência artificial, a gente encapsula esse conhecimento dentro da Bridge. Esse exemplo que você deu da mudança até hierárquica, né, de trazer mais agilidade, também é um ponto para atrair mais talentos, né? Total. Porque, como você falou, o nível de concorrência de atração de talentos aqui são com empresas com os mais variados formatos, né? E a gente ajuda a quebrar um pouco
da cultura também e acelerar essa transformação, que nós temos pessoas muito boas lá dentro, que conhecem muito do Bradesco, mas às vezes tem que trazer, para a gente fazer esse negócio tudo muito mais rápido, eu tenho que trazer alguém que já experimentou, que já fez essa transformação que a gente está fazendo agora. Então, essa pessoa vem de fora com outras ideias que, junto com o nosso time, a gente vai ajudando a quebrar um pouco coisas que a gente quer deixar no passado. Cíntia, para fechar, vou fechar com bastante dificuldade, porque o papo tá sensacional. Você mencionou, você trouxe um elemento importante de cultura, os elementos que o banco tem, né, os ativos. O Bradesco é uma marca muito forte, né, eu diria, para o brasileiro e até regionalmente, mas é uma marca muito forte. E aí, entendendo o que você falou sobre a automatização, mesmo você deixando a Bia muito mais humanizada, entre aspas, onde fica o fator humano nesse novo contexto eu nem vou chamar de um banco, do Bradesco como tecnologia? Onde está o fator humano? Porque antes o fator humano talvez estivesse ali no contato direto numa agência, né? O fator humano estava às vezes ali numa ligação que você era atendido por uma pessoa. Onde que está nesse momento o fator humano, considerando que a gente está automatizando, trazendo eficiência e que a Bia já dá conta de muito, muito do contato aqui, mas como você identifica os outros fatores humanos aqui do banco, como Então, essência? a Bia, toda essa automação, todo esse contexto que eu estou entregando para o meu cliente final, ele tem uma hora em que ele não consegue resolver. E aí entra o fator humano. Então, o ponto principal é o meu cliente ser atendido da melhor forma possível, como ele quiser. Na hora em que ele quiser. Cara, a digitalização que a gente passou na pandemia não volta mais. Então, hoje a gente já tem 99% das nossas transações são feitas no canal digital. Quem aprendeu a usar o app, quem aprendeu a usar a Bia, não volta para a agência para pagar uma conta. Essa pessoa vai na agência quando ela quiser fazer um negócio um pouco mais complexo, quando quiser fazer um investimento maior, ou comprar um imóvel, ou realizar um sonho. Então, a gente começa a colocar a complementação em outro contexto, né? Então, eu consigo fazer o meu dia a dia muito mais fluido, mas na hora em que aquela tecnologia não me atender, a Bia deriva para o atendente humano. Na hora em que eu quiser fechar o meu negócio, a minha agência, a gente está recriando aquela agência para ser muito mais um ambiente de negócio. Então, sempre vai ter a tecnologia como aliada no humano. É sempre para você aumentar a sua capacidade de atender melhor o teu cliente. Tem um fator aqui que eu acho super legal. O exemplo que você deu dos desenvolvedores é mais autonomia, mais ferramenta e você está empoderando, na verdade, aquele profissional. Agora você falando desse contexto humano eu tô lembrando muito do movimento do varejo também, né? Hoje o varejo, ele tem muitos vendedores ali que muitas vezes até hoje atuaram como uma pessoa que está ali tirando o Sim. pedido. Hoje eu posso ter um agente para ajudar o processo do pedido e eu viro um consultor de negócios. Mas, de novo, o que você já falou, vai precisar de uma reinvenção ali de carreira, um olhar mais estratégico. É uma junção entre tecnologia, cultura e carreira muito interessante, né? É muito bacana o momento que a gente está vivendo. Para fechar, e aí você já deixou claro que tem um olhar muito cuidadoso que a gente precisa ter para a nossa carreira, para o nosso dia a dia, independentemente do segmento aqui que as pessoas atuam. Como você fecharia essa nossa conversa falando para todos os profissionais que estão aqui nos assistindo, que talvez ainda não entenderam esse lado do que a inteligência artificial ela pode ser algo que vai mudar a minha carreira positivamente, ela não é uma ameaça. Qual é o exercício que a gente tem que fazer aqui? Talvez ficar um pouco longe das notícias mais alarmistas, talvez estudar um pouco mais. O que você diria? Eu acho que a gente tem que encarar a nossa carreira como um planejamento. Conhecimento é uma coisa que você tem, que é a única coisa que ninguém tira de você. É o que você sabe, o que você conhece, o que você aprende, o que você almeja. Então, você tem que planejar
esse conhecimento, assim como você planeja seu dia a dia, né? Muitas vezes a gente no trabalho a gente faz o quê? Coloca a reunião lá, né? Da hora que você chega, a hora que você vai embora. E o dia passa, os anos passam. E você, o que você aprendeu? Então eu sempre desafio o time. Cara, reserva espaço na sua agenda, sem colocar lá o horário em que você vai estudar alguma coisa, em que você vai aprender alguma coisa, em que você vai dedicar, porque aquilo dali vai se reverter para você e vai se reverter para a empresa. Então, primeiro, você tem que entender aonde que você quer chegar, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, o que você vai aprender e planejar. Porque a cada dia que passa, se você ler um capítulo de um livro, ou assistir um podcast, ou ouvir um podcast todo dia, você imagina o quanto de conhecimento você não vai adquirindo ao longo dos meses, dos anos, e a cada dia que passa você chega mais perto do que você quer. Inteligência artificial hoje é como você saber mexer no computador alguns anos atrás. Ela vai fazer parte do que você precisa para conseguir trabalhar. Então, é uma coisa que todo mundo tem que aprender. Além de inteligência artificial, tem uma série de outros conhecimentos que dependem da área em que você atua, que você precisa. Eu acho que essa busca constante por conhecimento, ela é vital. E é uma coisa que ninguém tira de você. Ou seja, não delegue o teu conhecimento, o teu senso crítico à inteligência artificial, né? Não. Isso é uma coisa que você não pode abrir mão. Estudar, para mim, é uma coisa que me trouxe até aqui. Foi a coisa mais importante que meus pais me passaram. Meus pais vieram de famílias muito humildes. Eles conseguiram mudar a vida deles, os dois, né? Os dois foram as primeiras pessoas nas famílias que fizeram um curso universitário e eles mudaram a perspectiva através do conhecimento. Então, eles já me entregaram uma vida muito mais fácil do que a que eles tiveram. E eu acho que o conhecimento é uma coisa que é capaz de mudar a nossa realidade. Isso é uma coisa super bacana do Bradesco também, o trabalho que o Bradesco tem com a Fundação, como aquilo muda a realidade de milhares de pessoas, né? Então, eu acho que isso é sensacional. Cíntia, muito obrigado. Eu queria terminar, é um privilégio poder conversar com você, e você está num grupo, é o grupo da Tânia Cosentino, é o grupo da Cristina Palmaca, da Adriana Arolho, da Paula Belisa, que já esteve aqui. É um grupo de mulheres que quebraram muitos paradigmas, que são lideranças na tecnologia, que são referências para outras mulheres, né? Servem como uma inspiração, então, e homens também, mas é muito legal poder conversar com você. Foi uma aula. Fora que essa serenidade, né? Imagina você ser CTO do Bradesco com essa serenidade para lidar com todos os desafios. Muito obrigado. Muito obrigada, Pacete, pelo convite. Eu também estava ansiosa para te conhecer. Estou super honrada de estar aqui hoje e da gente ter conversado. Nossa, você me falou que ia falar 40 minutos, para mim tem 10. Passou muito rápido. Muito bom, muito obrigado. Obrigada a você. Eu conversei com Cíntia Barcelos, CTO do Bradesco, que na verdade não é um banco, é uma grande empresa de tecnologia. Isso ficou muito claro aqui. Esse tema que a gente trouxe aqui, ele está relacionado com muitos outros do nosso Tech for Business, tecnologia, Open Finance, agentes de AI. Então, você que está chegando agora, tem vários outros episódios para maratonar. E você que está sempre com a gente, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio.